Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 125, verso 1. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Continuando na carta que Jesus escreveu para a igreja em Éfeso. Nós já estamos no terceiro vídeo falando sobre esta carta, que é uma das 7 do Apocalipse. 7 cartas que foram ordenadas pelo Senhor Jesus Cristo a João, lá na ilha de Patmos, que ele escrevesse, e está especificado, escreve em livro, o que deduz que a carta não seria apenas para a igreja local, mas para as 7 igrejas e para nós também, pois aquelas 7 igrejas eram representativas da igreja do Senhor Jesus em todos os tempos. É interessante ainda citar um pouquinho do histórico da igreja. Esta igreja foi fundada por Paulo. Por ali passaram aquele casal abençoado, pentecostal, Aquila e Priscila, ou Áquila e Priscila. Também foi naquele lugar, naquela cidade, em que passou aquele homem eloquente, fervoroso de espírito, mas que só conhecia o batismo de João, isto é, não conhecia o batismo com o Espírito Santo. Mas ali ele foi instruído e entrou na bênção também. Foi ali onde o apóstolo Paulo encontrou aqueles 12 discípulos de João Batista, que eram simplesmente batizados no batismo de João, e o apóstolo Paulo os rebatizou em nome de Jesus. Então, uma parte mínima do histórico da igreja. Mas vamos nos ater ao conteúdo da carta. Esta carta que Jesus viu nela tantos predicados, tantas boas qualidades, mas, paradoxalmente, ele para de falar nas qualidades e diz: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta e pratica as primeiras obras, senão eu venho a ti e retirarei do seu lugar o teu candeeiro. Note que advertência. Já mostramos ontem que esta carta ou esta igreja é o retrato de muitas pelo mundo no dia de hoje. Igrejas que começam bem, igrejas fervorosas, igrejas dedicadas, mas com o tempo se esfria e perde o primeiro amor. A gente está dizendo no sentido coletivo, mas
no sentido individual, tem também explicação. Nós é bom, de vez em quando, pararmos e olharmos para trás e compararmos a vida espiritual que a gente tinha no passado e a vida espiritual que a gente tem hoje. Como vai a sua vida espiritual? Você tem aquele amor, aquela dedicação pelo estudo da palavra do Senhor, pelas pesquisas, pelos conhecimentos bíblicos, como você tinha no passado? Ou foi apenas como uma chuva de verão? Passou. Hoje você está frio, você está apático, você não se interessa mais pelas coisas de Deus, você não pensa tanto mais na vida do após-morte, enfim, você se esfriou como a igreja em Éfeso, e tem aquele que se esfriou apenas por causa do tempo, os anos que se passaram, mas tem aqueles que se esfriaram por causa de um pecado. Você sabe que existe aquele perigo, aquela heresia, aquele ensinamento de que se uma pessoa peca, um pecado moral, ela está condenada já ao inferno. Ela pecou para a morte. Não adianta ela ir em igreja nenhuma. Ela já está destinada ao inferno. Se você é um desses casos, ou desse caso, joga fora esta mentira, esta heresia, esta doutrina dos homens. Veja o que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso, está dizendo para você. Lembra-te de onde caíste. Você lembra quando que se deu o fato? Jesus não diz, lembra-te do dia que você caiu, daquele dia em diante você já está condenado. Não, Jesus falou, lembra-te de onde caíste, arrepende-te, aleluia, olha a chance, arrepende-te, volta e pratica as primeiras obras. Vejam só, eu já tive contato com algumas pessoas amigas que se abrem comigo e a gente começa a falar de Deus e aquelas pessoas ficam empolgadas, mas daí a pouquinho elas dizem, pastor, tudo bem, eu gosto de ouvir o Senhor, é muito bonito, mas para mim não adianta mais, pastor, eu estou condenado ao inferno, eu pequei para a morte. Aí eu digo, meu irmão, que mentira, que heresia, renuncia esta sujeira. Jesus está te chamando para voltar. Jesus te ama. Jesus não é aquele pai. Aliás, é difícil achar um pai, né? Que por causa do filho cometer alguma coisa errada, o pai dá-lhe um chute e manda embora. Você não é mais meu filho. Então, estão fazendo como que Jesus trata você assim, como o pai que não quer o filho mais. Não, se você caiu, se você perdeu o primeiro amor, Jesus está dizendo para você hoje, arrepende-te, volta e pratica as primeiras obras. É lógico, aí vem a advertência. Se você não voltar,
se você não arrepender-se e praticar as primeiras obras, reconciliar comigo, aí sim eu venho a ti. Ele estava dizendo para a igreja em Éfeso: eu venho a ti e vou retirar o teu candeeiro. Aí sim você vai, se você permanecer afastado de Deus no pecado, aí sim esta advertência pesa sobre você. Então, finalizamos. Vamos ter um olhar mais profundo, mais... não esse olhar tradicional, esse olhar que os homens criam e colocam jugo sobre as pessoas e as amarram em crenças absurdas, crenças infundadas. Arrepende-te, volta e pratica as primeiras obras. Amém e amém.